Pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês como que funciona um martingale inteligente. Estou aqui na minha conta real, com o robô ativado, o SX1. Esse robô ele opera usando o indicador MACD. Vou ativar aqui o indicador aqui na tela. O indicador MACD é um indicador de tendência. Ele tem essa linha zero aqui. E quando as barras estão abaixo da linha zero, esse indicador está indicando uma tendência de baixa no mercado. Quando as barras estão acima da linha zero, ele está indicando uma tendência de alta. E aqui o nosso robô ele vai operar utilizando aqui essa mudança de tendência, aqui nesses pontos aqui. Aqui é um ponto de mudança de tendência, aqui é um outro ponto de mudança, aqui outro, aqui outro. Então aqui a gente estava no mercado com uma tendência de baixa. Nesse ponto aqui, o indicador mostrou para a gente que tinha uma mudança de tendência, que saiu de baixa para alta. Então quando acontece isso aqui, o robô ele vai abrir ordens de compra. E aqui nesse ponto teve uma mudança de tendência. A tendência era de alta e passou para a tendência de baixa. Então aqui nesse ponto o robô procura fazer uma venda, procura abrir ordens de venda. Então a gente pode ver aqui no gráfico que nessa posição aqui, o mercado estava em tendência de baixa, passou para tendência de alta. Então o robô abriu uma ordem aqui de compra e saiu dela rapidinho aqui. Foi uma ordem aberta, teve um lucro rápido aqui. Após essa última ordem, não tivemos mais mudança de tendência aqui. Então o robô ficou quietinho, ele não abriu mais ordens. Aí aqui nesse ponto a gente teve uma mudança de tendência de alta para baixa. Então aqui o robô fez uma ordem de venda. Ele abriu uma ordem de vendas e rapidamente conseguiu lucrar aqui 100 pontos. Após essa última ordem não teve mais mudança de tendência por esse período aqui. E depois teve uma mudança aqui nesse ponto. Estava em tendência de baixa, passou para tendência de alta. Então, nesse ponto aqui o robô pegou e abriu uma ordem de compra. E essa ordem de compra, ela foi finalizada aqui nesse ponto. Então, tivemos 3 operações bem-sucedidas e relativamente rápidas. Após essa última ordem de compra, o mercado aqui subiu bastante. A gente está no gráfico do SDJPY, o SDJPY em M30. O mercado subiu bastante aqui. E nessa subida aqui, ó, o MACD mostrando uma tendência de alta, só que não teve mudança de tendência aqui. Então o robô não abriu operações. E aqui mais para frente, nesse ponto, o indicador mostrou uma mudança de tendência aqui. Só que ela foi pequena. Então o robô fez a entrada aqui, apareceu essas barrinhas aqui fazendo a reversão, só que novamente o mercado voltou a subir. Então o que aconteceu foi aí que o robô fez o martingale dele. Só que aqui é um martingale inteligente. Ele só abriu ordem novamente quando teve outro sinal do indicador mostrando que teria outra queda. Então, dessa primeira ordem para a outra, ele esperou aproximadamente 850 pontos para abrir outra ordem. Por quê? Porque o indicador aqui ó, não mostrou para ele outra tendência de queda. Foi mostrar só aqui, depois de 800 pontos. Então, aqui o indicador mostrou novamente uma tendência que estava de alta, que passou para a queda, então o robô fez outra entrada. E se a gente for conferir aqui, nesse ponto aqui, o indicador mostrou novamente que saiu da tendência de alta para a tendência de queda. Mas aqui a gente pode ver que nesse ponto aqui, o robô não abriu ordem, que seria aproximadamente nessa vela aqui, nesse candle. Então, desse candle aqui
Para essa última ordem aberta, foram aproximadamente 320 pontos. Só o que acontece? O robô, além de ter 300 pontos, mais ou menos, 320 pontos, mais ou menos, o que acontece? Além do robô precisar do sinal do indicador para abrir a ordem, ele também precisa de um espaçamento mínimo entre uma ordem e outra, para ele não abrir ordens muito perto, porque às vezes o mercado lateraliza, que como nesse ponto aqui, e ele anda pouco, um pouco, e já dá um sinal, então pode ser um sinal falso. Aí o que acontece? A gente também programa uma distância mínima para o robô não ficar abrindo ordem uma em cima da outra. Então a gente precisa de duas confirmações pelo menos, que é a confirmação do indicador, um indicador mostrando que a tendência teve uma mudança, e também precisa de uma pontuação mínima entre as ordens para ele poder estar abrindo outra ordem, para deixar nossas operações mais seguras. E aqui a gente pode ver, abriu a ordem aqui, teve um sinal, abriu outro aqui, teve outro sinal. Aqui teve um sinal, mas a pontuação mínima não foi atendida, então o robô não abriu a ordem. E o mercado veio e desceu, conseguiu fechar essas duas operações, saindo no lucro. E agora aqui continua as operações, só que o robô não está com ordem aberta no momento. Por quê? Porque ele já encerrou aqui essas duas ordens, saiu no lucro e agora está esperando novamente o indicador dar um sinal para ele de reversão de tendência para ele poder estar entrando no mercado. Igual aqui, o MACD está indicando a tendência de baixa e na hora que ele fizer, que tiver um ponto aqui de reversão, que ele mostrar que saiu da tendência de baixa para a tendência de alta, o robô vai entrar e abrir uma ordem de compra. Então é assim que funciona o martingale inteligente aqui dos robôs. E não sai abrindo ordem em qualquer ponto, em qualquer distância, entre ordens, não. Isso para quê? Para a gente ter bastante segurança nas operações e consistência. Não, a gente não está quebrando as contas, quebrando a banca, e a gente conseguir operar com consistência e ganhar dinheiro nesse mercado. E é assim que funciona o martingale inteligente aqui dos nossos robôs. E se você tiver com alguma dúvida, tiver com alguma sugestão, só colocar aí nos comentários do vídeo que a gente vai estar respondendo e fazendo mais vídeos aí para tirar as dúvidas do pessoal. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.